Oi, hoje eu vou te contar os 3 maiores erros que as pessoas cometem nas plantas em vasos. Sabe aqueles problemas que você tem com as plantas e que se repetem várias e várias vezes? Pois é, muitas vezes a gente repete os mesmos erros porque a gente não descobriu de verdade mesmo o que a gente está fazendo de errado. E sem conhecer o problema de verdade, a gente vai atuar sobre o problema errado e logo não tem como dar certo mesmo, né? Eu sou o Gaspar Yamasaki, engenheiro agrônomo, e esse aqui é o canal Cultivando. E se esse for o seu caso, esse vídeo vai ser excelente para você poder descobrir finalmente qual que é o seu erro que você às vezes está repetindo já há anos. E antes de eu falar sobre o primeiro erro, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já imaginou em ter o conhecimento necessário para você ter plantas sempre lindas e saudáveis na sua casa? Pois é, existem certas informações que são praticamente obrigatórias no cultivo de plantas em vasos. Eu costumo chamar esse conhecimento de os 3 pilares. Nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro, eu vou realizar a jornada pelos 3 pilares das plantas em vasos. Nessa jornada, eu vou ensinar as técnicas corretas para você ter plantas bonitas, belas, o ano inteiro usando esses 3 pilares. O evento é completamente gratuito, 100% online, mas para participar, você precisa se inscrever, hein? Basta clicar no link que está aqui na descrição do vídeo para garantir a sua vaga gratuitamente. Vamos lá então conhecer o primeiro grande erro: drenagem ruim. Você pode estar pensando que eu estou falando aqui sobre aquelas pedrinhas de drenagem aqui no fundo dos vasos, mas não é disso que eu tô falando não. Sabe quando você tá cuidando certinho da planta, ela parece estar crescendo linda e feliz, tem folhinhas novas, mas aí de repente algumas folhas aqui do final começam a ficar amareladas, mas assim é muito rápido. E aí quando você balança a planta, você percebe que a planta tá bamba, ela parece estar solta do vaso, e se você for tentar trocar de vaso, você vai perceber que não tem raízes, elas apodreceram. E sabe de uma coisa? Se você errar na drenagem dos vasos, esse problema vai acontecer sempre, vai acontecer direto. Normalmente, essa pessoa, sem saber a causa real, o que aconteceu de verdade com a planta dela, ela imagina que entrou alguma praga, alguma doença aqui no vaso por acaso e aí atacou as raízes dessa planta. Ou ela pode imaginar que ela falhou nas regas, ou mesmo de que o adubo que ela aplicou era ruim. Mas o que aconteceu de verdade foi falta de conhecimento, viu? Vamos entender primeiro o que significa essa tal de drenagem. Drenagem é a capacidade que o vaso tem de permitir que o excesso de água de uma rega escorra aqui e vá embora pelos furos de drenagem. Porque não tem jeito, quando a gente rega, hora ou outra, a gente acaba colocando um pouquinho mais do que a planta precisa e aí fica com um certo excesso lá, né? Ou então se a planta toma chuva, por exemplo. E para a grande maioria das plantas, drenagem é uma coisa essencial, porque se você deixa a terra da planta encharcada, é como se ela ficasse andando com um sapato molhado o dia inteiro. No nosso caso, acaba dando um pé de atleta lá, dá uma micose, né? No caso da planta, vai dar um fungo de raiz mesmo, só que é bem mais grave. Porque, além de tudo, as raízes ficam lá afogadas pedindo socorro lá, né? Porque elas estão debaixo d'água. Sobre a drenagem, existem várias coisas importantíssimas para a gente verificar. Mas uma das principais coisas que a gente tem que ver é se o vaso tem boa quantidade de furos de drenagem aqui embaixo. Olha só esse meu Anthurium clarinervum aqui. Quanto furo de drenagem que tem aqui embaixo, olha, ele tem até um furinho, ele até meio para dentro assim para caber mais furo. Se o seu vaso não tiver furo nenhum, que nem o caso desse vaso aqui, olha, esquece. Esse vaso aqui já tava aqui nessa casa quando a gente chegou e eu acabei esquecendo de trocar ele, né? Olha, ele tem uma suculenta aqui que com certeza tá sofrendo muito aqui dentro desse vaso, porque aqui, por mais que ele pareça um vaso com furos, olha, ele tá sem furo nenhum. E aí essa água fica aqui empoçada e essas raízes com certeza vão apodrecer com o tempo. E mesmo que eu vire aqui esse excesso de água que caiu da chuva aqui, né? Quando eu viro ele é uma ilusão, porque essa parte aqui de baixo continua encharcada.
por muito tempo mesmo. E outro caso é quando o seu vaso só tem um único furo, que nem, olha, esse vaso aqui é um vaso muito bonito aqui, que lembra uma cerâmica, lembra um barro aqui, né? Mas ele só tem um único furo aqui, e esse outro vaso também só tem um único furo. Esse vaso aqui, por exemplo, por acaso acabou entupindo aqui e a planta que estava aqui acabou morrendo. Então é sempre interessante a gente cobrir proteger esse daqui quando a gente não consegue abrir mais furos. Se a gente conseguir abrir mais furos, esse aqui é plástico, por exemplo, dá para eu abrir aqui mais furos com uma furadeira ou então com uma ponta de faca quente, lá esquenta lá no fogão, ou então com uma chave de fenda, alguma coisa do tipo. Já os vasos de barro, normalmente não tem muito como, né? No caso do vaso de barro, eu acho interessante a gente colocar um caco de vaso mesmo quebrado, olha, porque eles são meio curvos. Eu vou mostrar aqui nesse vaso que é maior, como se fosse de barro, olha, a gente pega esse caco aqui, olha, que ele é curvo, e aí a gente coloca em cima do furo assim, cobrindo. Isso daqui ajuda para o vaso não entupir esse furo, porque senão é só entrar uma pedrinha lá que já era, né? Mas quanto à drenagem, existem vários outros fatores, como a escolha do substrato correto, porque ele tem que ser bem drenante ou não. Você tem que escolher o formato do vaso, que vai interferir bastante na drenagem também. Você tem que saber usar da forma certa, pratinhos, cachepôs, olha, cachepô esse daqui, que é o equivalente a quase um pratão aqui. E esses fatores também são mais do que essenciais para você deixar uma drenagem boa pro vaso, tá? Antes de eu falar do segundo grande erro, não deixa de dar um joinha nesse vídeo, e se você ainda não for inscrito no canal Cultivando, não deixa de se inscrever clicando aqui embaixo, e também aproveita e clica no sininho para você ser avisado assim que eu postar um novo vídeo aqui no canal. Segundo grande erro, planta errada no lugar errado. Isso eu vejo direto, mas direto mesmo. Muita gente pega uma planta que precisa de sol pleno, daquele solzão de rachar o dia inteiro. E aí vai lá e pega essa planta e coloca lá no meio da sala onde não tem sol nenhum direto. Tipo, a pessoa pegou um bambu moçô, colocou lá no meio, e aí com o tempo essas folhas começam a cair, a secar, e a pessoa fica pensando que ela errou nas regas. Ou então acha que existe alguma praga lá nesse bambu que tá fazendo isso. Ou pensa que tem uma podridão de raízes, ou então de que adubou errado. Mas o problema verdadeiro mesmo é a falta de luz. Ou então uma outra coisa que eu vejo bastante as pessoas fazendo é pegando uma planta que gosta de meia sombra, que nem uma costela de Adão, um lírio da paz, ou então mesmo uma samambaia americana, e aí elas pegam essa planta e acabam deixando ela lá na frente da casa, onde bate bastante sol direto. No inverno, às vezes, a planta até fica bonita, ela fica lá viçosa, mas aí quando chega o calorzão mesmo do verão, aí essas plantas normalmente sofrem muito com o calor, acabam queimando com o sol. Ou elas ficam só amareladas, ou ficam sem brilho, ou queimam mesmo por completo. Mas então, essas pessoas costumam pensar que o problema foi só com a onda de calor. Pensam, é porque fez calor demais. Mas o problema não foi só o calor, foi que você errou o lugar para deixar essa planta. Uma outra situação muito comum também é a pessoa pegar uma planta que é de meia sombra ou de sombra. Você pega aqui uma maranta, por exemplo, ou então você pega uma dracena, e aí levam para um lugar que é escuro demais. Vou mostrar aqui essa glaunema, né? Então, se eu colocasse essa glaunema num lugar escuro demais, ela ia começar a crescer. Às vezes ela ia começar a crescer toda esticada aqui e ia ficar alongada, só que ia ter um crescimento fraco, feio, mole. E aí essa parte macia demais e fraca é justamente a causa do quê? Do aparecimento de um monte de cochonilhas e pulgões. E aí a pessoa pensa que o problema dela está com a cochonilha, que é uma terrível, que ela está acabando com as plantas dela, mas o problema principal não é simplesmente a cochonilha, e não adianta você travar uma disputa eterna com elas. Você errou na luminosidade, faltou luz para essa planta. Pessoal, existe uma diferença entre sombra e breu. Breu
Pra planta, às vezes, é aquele lugar que pra gente parece que é um pouco iluminado, mas pra planta é escuridão total. Conhecer a necessidade da sua planta por luminosidade é essencial para você ter plantas saudáveis de verdade. Por isso é essencial você entender o que é sol pleno, o que é meia sombra, o que é sombra e o que é breu. Terceiro grande erro, adubação fraca ou errada. Você olha para sua planta e ela parece tá fraca, parece tá emperrada, travada, sem crescer direito. Aquela mudinha que você plantou na sua jardineira já faz 2 meses, parece que tá do mesmo jeito de quando você plantou. Você muitas vezes acha que o problema não pode estar em falta de adubo, porque você já adubou lá com casca de ovo ou então com casca de banana. Ou então você pensa assim, nossa, aquela terra que eu comprei, vegetal, tava escrito que era uma terra adubada, então se ela é adubada eu não preciso adubar mais, né? Pelo menos não por bastante tempo, ou não. Mas o que você pode não saber é que a maior falha tá na adubação incompleta. As plantas precisam de vários nutrientes para poder se desenvolver bem. E se a gente só der um nutriente ou outro e não der os outros, a planta não vai desenvolver direito. Por mais que a casca de banana tenha bastante potássio e a casca de ovo tenha uma quantidade grande de cálcio, elas são ótimos complementos, sim, muito bons, mas elas são complementos, não devem ser usados como única fonte de adubação, senão vão ficar faltando os outros nutrientes, né? Só para citar aqui, vai faltar nitrogênio, vai faltar enxofre, vai faltar fósforo. Uma das formas da gente corrigir esse problema é a gente procurar, no caso de orgânicos, a gente usar adubos um pouco mais completos. Pode ser um humus de minhoca, pode ser um composto orgânico, olha, tem nesse caso aqui um bocache, olha, esse farelado. Esses adubos acabam fornecendo um pouco de cada nutriente e aí você tem uma nutrição um pouco mais interessante para essa planta. No caso de você querer usar adubos minerais ou químicos, olha, esse daqui, por exemplo, é um adubo que vem aqui em um salzinho que você dissolve na água das regas e aí rega os vasos. Essa é uma forma bem prática de você fazer essa adubação. Tá chovendo aqui. Mas mesmo quando você aduba com esses minerais, eu acho sempre interessante colocar um pouquinho dos adubos orgânicos para dar uma completada, viu? Mas conhecer os nutrientes que a planta precisa e também quais nutrientes que você encontra em cada adubo que a gente tem disponível é essencial para a gente fazer uma adubação equilibrada. Já vi muita gente que pega... Desculpa pelo barulho, viu? Espero que não atrapalhe muito, mas já vi muita gente que pega a ureia agrícola, que é esse grãozinho branco aqui, e coloca na planta. Aí a pessoa vê a planta reagindo e crescendo loucamente, assim, explodindo de crescimento de uma hora para outra. Mas aí essa pessoa se empolga, exagera na quantidade de ureia, porque ela quer ver a planta estourando de crescer. E aí a planta começa a crescer fraca, começa a ter um crescimento esquisito, é atacada por pragas e também ela para de dar flores. Porque muita gente não sabe que nitrogênio em excesso faz com que a planta às vezes deixe de dar flores e priorize dar folhas novas. Comenta aí se você já cometeu algum desses erros que eu falei aqui hoje. Você tá conseguindo corrigir eles? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Até mais, tchau, tchau!